Comentário da prova da FGV, que foi feita no domingo passado, né? Vamos aproveitar um tempinho aqui que ainda temos. Ele disse o seguinte lá no edital, que a dissertação deverá ter extensão mínima de 15 e máxima de 30, mas disse que a prova consistiria de 2 questões dissertativas, tá vendo? 2 questões dissertativas. E não foi assim, né? Vamos ver por que não foi assim. Para professor de arte, foi que ele fez. Ele colocou aqui um texto motivador, com 2 textos não verbais, e colocou, a partir dessas considerações, retija um texto dissertativo. Não tem 2 questões dissertativas aqui. Aqui é um texto dissertativo sobre o neoconcretismo brasileiro além do objeto. E ao elaborar seu texto, de 30 linhas, né, ia ter que observar os aspectos, identificar e explicar 2 características do movimento neoconcreto, que rompe, fazer apreciação. Então, isso aqui você devia fazer dentro do seu texto. Como é que eu faria se eu fosse fazer, embora eu não seja professora de arte? Eu colocaria isso aqui como introdução, isso aqui como desenvolvimento, e faria depois uma conclusão. Em 30 linhas, período de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e faria uma conclusão fechando sobre o movimento neoconcreto. Pronto, faria isso. Porque isso aqui não são 2 questões dissertativas, como ele avisou lá no edital. Eu disse a vocês que a FGV é uma banca imprevisível em termos de tudo. Já aqui, aqui nessa outra, tem um texto motivador a seguir. Então, a partir retija um texto dissertativo. Não são 2 questões, são 2 dissertações, né? 2 dissertações com 30 linhas. Minha gente, se já custa o concursando fazer uma dissertação com 30 linhas, imagine 2, além da prova objetiva. Essa FGV não tem cabeça, não. Tem, não. É muito maquiavélica. Não, ela é muito sádica. Então, explique, aí vai fazer um texto. E o texto vai explicar em que medida o conceito de cultura visual é mais abrangente, vai descrever o ensino de arte para abordar a pluralidade, vai propor uma atividade pedagógica ainda. Como é que você faria essa, Leite, apesar de não ser professora de artes? Aqui eu colocaria como introdução, falaria disso aqui na introdução. Colocaria isso aqui no desenvolvimento, em 2 parágrafos. E na conclusão eu proporia essa atividade pedagógica que incorpore de dispositivo móvel fazendo isso aqui. Seria uma solução para o problema. Mas no professor de ciências biológicas, o que foi que ele fez? Colocou 2 questões. Olha, quase todo o Rio Grande do Norte está compreendido na Caatinga, bioma que corresponde a 95% da área do estado e é caracterizada pela presença de muitas espécies de plantas xerófitas. Pelo litoral leste, estende-se a Mata Atlântica, composta por floresta ombrófila. Na zona costeira, é possível observar a presença de mangues e restingas. Considerando os biomas citados, faça o que se pede. Ele não diz que construa um texto. Então, aqui foi onde muita gente, acho que ficou confusa. Eu vou fazer um texto com esses itens, eu vou desenvolver cada item em uma letra. Aí eu boto letra A e vou citar uma característica anatômica morfológica encontrada por papá. Depois eu boto letra B, apresento a característica para papá. Aí letra C, eu utilizo espécies para elaborar uma explicação. E na letra D eu construo uma cadeia alimentar. Se você fizer isso na prova, se você fez isso na prova, e a FGV tirou ponto seu, entre com o recurso. Porque se ela der indeferido seu recurso, você entra na justiça. Por quê? Porque o juiz vai ver que aqui não está mandando você fazer um texto dissertativo, não. E você fez questão A, questão B, questão C, questão D. Certo? Aí você entra na justiça e o juiz vai lhe dar a causa como ganha. E ainda mais, você coloca no edital, quando ele diz são 2 questões. Não são 2 textos dissertativos, são 2 questões. Então, ele chama uma questão de dissertação. Então, coloca aqui os níveis, não está colocando aqui dizendo que é. Ficou lá no edital uma coisa ambígua. Então, entre com recurso, faça isso, porque eu creio que teve gente que fez um texto dissertativo abordando esses itens e creio que teve gente que respondeu A, B, C, D. Olha a segunda questão, tá vendo a segunda questão? Em 2011, as águas do Açude do Marechal Eurico Gaspar Dutra, em Acari,
a 201 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, estavam com a cor da poluição. Se observava, aí ó, começa o período mesmo na Tribuna do Norte, ele botou adaptado, então era para ele colocar, observava-se, porque isso aqui tem que ser em norma culta, uma mancha verde nas margens do reservatório, resultado, segundo pesquisadores, da eutrofização do manancial. Aí, explique o que é eutrofização, blá, 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 blá. A letra B, aponta uma solução, tá vendo? Ele não diz que você vai elaborar um texto obedecendo a esses critérios, ele não diz isso. Então, acho que teve aluno que fez um texto dissertativo, já que era a dissertação, né? E abordou esses dois aspectos, e eu acho que teve gente que respondeu A na letra A e respondeu B na letra B. Quem teve sua redação prejudicada, leva lá o edital, que o edital não está claro e ele não foi claro no enunciado. Aquela primeira prova que diz um texto dissertativo foi claro, ele diz um texto dissertativo. Aquele não diz, ele não é claro, e nem o edital é claro. Então, bota para anular. Se a FGV não anular, pode entrar no juiz, você vai gastar dinheiro, mas são eles que vão pagar as custas do processo, porque você vai ganhar. Porque o edital tem que ser cumprido na prova. Certo? E não foi. Outro. Aí vem as questões objetivas, eu coloquei só 4 questões objetivas, eu creio. Não coloquei a prova toda, não, porque eu não tenho paciência de corrigir aquela prova, não. Pelo amor de Deus, que prova mal feita. Não tem um texto para você se basear. As alternativas, creio, é o próprio professor elaborador que elabora aquelas frases que estão lá, totalmente descontextualizadas. E a gente sabe que gramática é contextualizado. Eu tenho que ter um contexto onde aquela frase esteja contida para saber o que ela significa de acordo com o contexto. E não uma frase solta assim dentro das alternativas, cada uma sobre um determinado assunto. Gente, pelo amor de Deus, e cada questão aqui, pelo amor de Deus, vamos ver. As frases abaixo foram construídas com base na coordenação, já diz, com a conjunção é. Assinale a frase que mostra possibilidade de ambiguidade. Quer dizer, que eu posso entender de um jeito e outra pessoa pode entender de outro. Muito bem. Luiz e Carla vão casar-se em um mês. Eu posso entender, sim, que Luiz e Carla são candidatos a serem marido e mulher. Luiz vai casar com Carla, obviamente Carla vai casar com Luiz. Mas eu posso entender também que Luiz vai se casar com outra pessoa e Carla vai se casar com outra pessoa. E ambos vão se casar em um mês. Daqui a um mês, Carla vai se casar com João e Luiz vai se casar com Maria. Tá vendo? Posso. Então, aqui tá ambíguo, eu marco letra A e vamos embora. Eu achei essa fácil, né? Porque quando diz trouxe João e Maria, não tem como entender outra coisa além disso. Ele trouxe João e Maria. Trouxe João e Maria. Vinícius e Sérgio são meus amigos, eu não tenho como entender outra coisa aqui, tá vendo? Eu e ela compramos a bicicleta, não tenho como entender outra coisa. E notícia importante é a guerra entre Rússia e Ucrânia também. É entre Rússia e Ucrânia. Não tenho como entender, mas aqui eu tenho. Luiz e Carla vão se casar, os dois vão se casar um com o outro em um mês. Ou Luiz vai se casar em um mês e Carla com outra pessoa também em um mês. Pode. Então, letra A. Segunda que eu coloquei foi a 6. Entre as frases abaixo, há uma em que não foi respeitada a norma padrão em relação à colocação de pronomes oblíquos. Ninguém deve ter errado essa. Porque todo mundo decorou já que não se inicia a frase, oração ou período com pronome oblíquo átomo. Então, você marca a letra E. Ó, me indigno, logo existe. Tudo aqui é solto, viu? A derrota não é marca se você não engolir. Tudo é solto. Não é de um texto. Mas aqui realmente é coisa gramatical, você percebe logo que começa a frase com pronome oblíquo átomo. Nessa ninguém errou, né? Muito fácil. Observa a seguinte descrição. Eu não concordo com esse gabarito. Como ninguém no grupo colocou, Aliette e tal, tenho dúvida no gabarito, então eu também não vou procurar trabalho não, viu? Se você está no grupo, eu tenho um grupo, gente, do WhatsApp, e se a pessoa está no grupo, tem direito a ter recurso para a prova, tem direito a assistir essas aulas que nós estamos assistindo a ela hoje aqui no YouTube, tem direito a pedir material, tem lá um direct, Juliana, o nome daquilo? Um drive? Tem um drive onde se colocam as matérias pedidas que os alunos pedem. Eu quero uma aula sobre isso, quero uma aula sobre aquilo. Respondo perguntas, analiso questões de prova. Tudo isso eu faço no grupo. Então, se você está no grupo, você não colocou lá, Aliette, a questão 12 da FGV merecia ser anulada. Merece ser anulada? Eu responderia, merece.
Porque merece. Olha só. Todas as formas estão diluídas. 5 horas da manhã. Aí é que entra a carroça, tá vendo? Depois que ele fala que são 5 horas da manhã. A carroça do padeiro passa o quê? Estrondando. Fazendo muito barulho. Estrondar é fazer muito barulho. Por quê? Fazendo tremer aqui é tudo e da cidade afundada. Significa, então, que a cidade estava afundada numa quietude antes, não é não? Mas um instante depois, o seu vulto e o seu ruído se dissolvem na cerração. Depois a carroça vai-se embora. E o silêncio torna, olha o pressuposto. Se o silêncio torna a cair, é porque ele já estava caindo. Então, aqui antes havia silêncio. Aí aqui no meio, o silêncio é quebrado pela carroça que passa estrondando, fazendo tremer aqui tudo da cidade afundada. E depois que a carroça passa, o silêncio torna a cair. Quer dizer, já estava o silêncio, a carroça acabou o silêncio, e depois, quando a carroça foi embora, o silêncio voltou. Em relação a essa descrição, se não é a afirmativa correta. O tema núcleo dessa descrição é a carroça do padeiro. Eu duvido um pouco que seja. Parece até que é mais a quietude daquela cidade, que só é abalada porque uma carroça passou estrondando. Mas vamos lá, tudo bem. Pode ser que eu considere essa. A descrição se apoia no sentido físico da visão? Não. Não é físico da visão, porque não diz como era a carroça, se era bonita, se era grande, se era pequena. Não diz como é que era a cidade, se era grande, se era bonita, se era pequena. Não diz. Então não é físico, né? Também é no que eu estou ouvindo, não é visão, tá vendo? É o que ouve. Silêncio não é visão. Silêncio é audição. Então, por isso que não é a letra B. A descrição é feita do todo para a parte? Não. Todas as formas estão diluídas, mas não diz que forma. E depois não está falando aqui do todo de uma coisa para a parte daquela coisa. Não, não é a letra C. O observador de caráter onisciente não diz nada aqui que ele é onisciente, não, porque aqui é só uma coisa que todo mundo pode observar. Que as formas estão diluídas, que são 5 horas da manhã, que a carroça do padeiro passa estrondando, fazendo tremer aqui é tudo. Ele não entra na psicologia, né, de alguma coisa aqui, dentro da psicologia de alguma coisa, ele não entra aí. Então, mais um instante depois, seu vulto e seu ruído se dissolvem. Então, realmente também não é observador de caráter onisciente. Mas há uma mudança de estado entre o início e o fim do texto. Eu marquei essa. Quando fui olhar o gabarito, era a letra A. Não, eu acho essa é mais correta. Por quê? Porque o silêncio torna a cair. Significa, então, que havia silêncio, o silêncio foi rompido e depois o silêncio voltou. Então, há uma mudança de estado entre o início e o fim do texto. A quietude, ela acaba. Olha, fazendo tremer a quietude. Silêncio, quietude. Havia isso antes. Silêncio, quietude. Depois, a carroça acaba com essa quietude e com esse silêncio. Depois, volta o silêncio e volta a quietude. Então, letra E. Dava para ter anulado essa questão, porque realmente tem duas respostas corretas. E eu acho, inclusive, a E mais correta do que a letra A. Eu não tenho como dizer que o tema núcleo é realmente a carroça do padeiro. Eu posso dizer que é a cidade. Aqui é tudo que toma conta da cidade. É tanto que eu tenho duas vezes essa quietude, esse silêncio. Antes e depois. A carroça é só o meio, né? Vamos lá. Coloquei essa também, né? Da 14. As frases abaixo mostram um processo de intensificação. O que é intensificação? É outra que eu também poderia ter anulado, se ela aceitasse. O que é intensificação? A coisa menos passa para mais. Intensificação é isso, você intensifica. Se você diminui, aqui é do mais para o menos. Mas se você intensifica, vai do menos para o mais. Sendo positivo ou negativo. Sim, ele não bota ponto aqui. Pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, né? Positivo ou negativo. Contanto que intensifique. Muito bem. Os turistas deixaram o estádio sujo, imundo. Sujo é menos, imundo é mais. Alguém está sujo, eu posso estar sujo apenas de alguma coisa aqui, um sujinho do dentro, do batom, mas não estou imunda. Imunda é mais. Então, não comprova. Então, não assinalo a letra A. Porque aqui, ele diz não comprova essa estratégia. E aqui tem a estratégia. Vai do menos para o mais. Sua casa está bonita, linda. Linda é mais do que bonita, todo mundo sabe disso. Uma menina bonita, ela é bonita. É linda. Geralmente, quando a gente diz linda, a gente até intensifica a fala. É bonita.
Ai, que lindo! É lindo, o lindo, né? Então aqui vai de menos para mais. Então também não marco. Adorava e gostava. Ah, gostar é. Eu gosto de uma coisa, mas quando eu digo adoro, é mais do que gosta. Então aqui tem do mais para o menos. Então eu marco aqui a letra C e vou embora. Por quê? Não comprova a estratégia de intensificação positiva ou negativa. Eu não intensifiquei, aqui eu diminuí. Então eu marco a letra C. Mas eu não sei qual é aqui, nem sei mais qual é aqui a FGV marca. José detestava, odiava. Aqui não é intensificação. Tanto faz detestar como odiar, que é igual. Detestar é igual a odiar. Ela está correndo rápido, depressa. Não vejo aqui intensificação, não. É uma coisa muito rápida, é uma coisa muito depressa. Eu vejo isso aqui como igual. Eu não sei se foi essa D ou se foi essa E que a FGV marcou. Não me lembro mais qual é. Sei que aqui eu encontro onde não comprova, então eu poderia marcar. Onde não comprova, poderia marcar. Então, eu posso marcar 3 aqui. C, D e E. Letra E, a FGV. Tá vendo? Aqui não é intensificação, não. Rápido é a mesma coisa que depressa. Para provar, rápido, depressa. Sinônimos. Estão vendo? Sinônimos. Se são sinônimos, eu não vejo... Isso não prova muito, Aliette. Por quê? Porque o sinônimo não tem a obrigação de ser igual. Mas quando eu falo, você está indo muito rápido, você está indo muito depressa. Tanto faz eu dizer muito depressa ou muito rápido. Quando eu digo rápido, não estou intensificando mais do que depressa. Quando eu digo depressa, não estou intensificando mais do que rápido. É a mesma coisa. Então, eu não marcaria essa questão, não. E entraria com isso aí. Não significa mais do que. E sinônimo de detestava, abominava, aborrecia, execrava, odiava. Quando eu digo que eu odeio uma pessoa, é a mesma coisa dizer que eu detesto. Eu não estou intensificando. Detestar não é não gostar menos. E odiar é não gostar mais. Eu não vejo essa intensificação. Eu vejo como no mesmo nível. Detestar, eu detesto fulano, eu odeio fulano. É a mesma coisa. Eu corri depressa, eu corri rápido. É a mesma coisa. Então, não vejo como intensificação positiva ou negativa. Porque aqui é uma intensificação negativa. Eu estou negativando cada vez mais. O sujo, negativei cada vez mais com o imundo. Por isso que não há essa... por isso que há essa intensificação, por isso que eu não marco, que ele quer que não comprova. Quando eu digo bonita e linda, é uma intensificação positiva. Por quê? Porque bonita é menos do que linda. A gente sabe disso. A gente é falante da língua. Então, por isso que eu não marco a letra B. Porque aqui há, sim, uma intensificação positiva. Então, eu não posso marcar que eles não comprovam. Mas aqui não há intensificação positiva. Adorava e gostava. Eu boto esse gostava como menos do que adorava. Adorava é mais. Então, aqui não há uma intensificação, há uma diminuição. E em detestável e odiava, há uma igualdade. Rápido, depressa, há uma igualdade. Então, cuidado com a FGV, quem vai fazer agora para a EBSER. Vai ser em março, né? É uma prova, meu amigo, que você pode esperar tudo dela, tanto na discursiva quanto nas objetivas. Né? As questões objetivas são questões assim, soltas, não tem um texto. O elaborador é que cria as alternativas da cabeça dele, uma frase da cabeça dele. Então, como ele cria da cabeça dele, não tem nem como ele comprovar dentro de um texto, né? Então, pronto, nossa aula termina, tá aqui os sinônimos que eu mostrei para vocês. E agora vocês podem fazer as perguntas que eu estou aqui para responder e para tirar as dúvidas. E avisar vocês que quando vocês fizerem uma prova, mandem a prova e o gabarito para mim em tempo hábil, que eu faço o recurso para vocês de graça. E de graça até injeção na testa. Agora façam assim, mandem para o grupo, porque outras pessoas podem aproveitar. E mais, quando sair a decisão, mandem para mim, porque às vezes as bancas não admitem o recurso. Elas nem procuram se basear em gramática e nada, simplesmente dão um indeferimento, tá certo? Mandem para mim se foram bem-sucedidos ou se não foram, tá? E nós vamos continuar com essa prática de corrigirmos provas para os concursos que estão assim bem próximos. E eu espero que vocês
Se deem bem na prova, aproveitem bem as informações e que Deus abençoe vocês, porque eu não acredito em sorte. Eu acredito que Deus abençoa, que Deus permite ou não, Deus faz ou não aquilo que lhe apraz. E os planos dele, segundo Jó, não podem ser frustrados. E ele tem plano para toda criatura, né? Pois então é isso que eu desejo a vocês, que Deus abençoe vocês e faça a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que contrária a nossa. Tchau, pessoal.